Olá! Para quem ainda não me conhece, eu sou Rosane Alberti. Estamos aqui para tentar não, para melhorar a mim e aqueles que me cercam. Hoje nós vamos falar um pouquinho do coaching. O que ele é, quais os seus objetivos, e vou também contar Era uma vez, do livro de Stephen Paul Adler, uma abordagem ericksoniana. Essa Era uma vez de hoje está no capítulo 4, que se chama Histórias que Curam. O coaching é um método para levar a pessoa ou empresa de um ponto A, onde ela se encontra, para um ponto B, que é onde ela quer chegar. Então, ela vai do A para o ponto B, que é o seu desejo. A difusão do coaching nos Estados Unidos deu-se mais ou menos na época de 80 e 90. Hoje, ele está no mundo todo, né? Tanto a nível pessoal como empresarial. Na verdade, o coaching baseia-se no processo de pensamentos, de sentimentos do coach. Depois eu vou explicar o que é. E procura, através de técnicas, de ferramentas de PNL, que seria a programação neurolinguística, que é um outro item que vamos falar em outro vídeo, e extrair de dentro do coach as respostas que ele busca e que às vezes ele não sabe que estão dentro dele mesmo. E ele não conseguia visualizar essas respostas, porque às vezes as coisas estão tão claras na nossa frente e a gente não consegue enxergar. Muitas vezes acontece comigo e acredito eu que com qualquer um de vocês. Então, a gente precisa da ajuda do coaching, né? Porque o coaching também ajuda o coach a se libertar de traumas, de medos, de ideias que limitam e o impedem de prosperar. Quantas vezes a gente não fica ali parado, limitado, sem coragem de dar o próximo passo? O coaching tem como foco metas e resultados, podendo ser aplicado em diferentes setores da vida, nas áreas pessoal, profissional, no esporte. Ele vem sendo muito utilizado no esporte. E também vamos falar disso em outro vídeo. Na saúde, nas finanças, no relacionamento, na parte espiritual. Também tem várias técnicas alternativas que ele possui. Até mesmo terapias alternativas ajudam a levar o coach a atingir seu objetivo. O coaching é um processo que tem começo, meio e fim. E ajuda o coach a reconhecer, a reconectar-se consigo mesmo, perceber suas capacidades
e aceitar os seus desafios. O coach, apesar de realizar intervenções específicas para quebrar traumas, crenças limitantes, que muitas vezes nós também não sabemos que temos, e crenças limitantes também é um outro tópico que nós vamos nos estender em outro vídeo, mas eu vou dar um pequeno exemplo aqui. Quem nunca ouviu do seu pai ou da sua mãe aquele famoso dinheiro não dá em árvore? Ou você acha que eu sou milionário? Acho que a maioria de nós já ouviu isso. Duvido que tenha alguém que ainda não tenha ouvido isso, ficou ali guardado na nossa memória, num cantinho escondido do nosso subconsciente, que é o que verdadeiramente comanda a nossa vida. Sim, 5% da nossa vida é comandada pelo consciente e 95% pelo inconsciente. É como um iceberg. A pontinha do iceberg é os 5% que é o consciente. E o restante dos 95% é o inconsciente. Ele comanda invariavelmente todos os nossos atos. Então, essa crença que está lá, guardadinha no inconsciente, impede a gente, às vezes, de prosperar, de caminhar, de dar o próximo passo, né? Então, o coaching ajuda nesses casos e em muitos outros, mas não deve ser confundido como terapia. Ele não é terapia, ele é um processo, ele é um método, né? Não é nenhuma terapia. Na verdade, o coaching visa fazer com que o coach atinja um objetivo traçado. Ele divide esses objetivos em metas alcançáveis e o êxito do processo de coaching depende única e exclusivamente das ações do coach. Porque ninguém pode ser forçado a nada. Concordam comigo? Se eu não quero uma coisa, eu simplesmente não faço, né? Mas o coaching tem esse poder, não poder, poder é maneira de dizer. Ele consegue captar dentro da gente aquilo que estava guardadinho, escondido, e trazer à luz os nossos traumas, as nossas dificuldades, e com as ferramentas que possui, ele consegue nos libertar dessa prisão, né? Do nosso subconsciente, dessa prisão que a gente vive. Então, vamos definir o coaching como um processo, ok? A definição de coaching é o processo por que passa o coach. O coach é nada mais, nada menos a pessoa que está fazendo o processo de coaching. E o coach é a pessoa que conduz esse processo. Então, temos que deixar bem claro,
Coaching é o processo. Coach é aquele que está passando por esse processo. E coach é aquele que aplica o processo. Então, podemos dizer que o coaching leva a pessoa a se libertar, mudar seus hábitos, muitas vezes nocivos, e tornar-se uma pessoa melhor. Em consequência disso, através do seu exemplo, ele melhorando, ele vai dar exemplos melhores para as pessoas que estão ao seu redor. E, consequentemente, elas vão melhorar. E assim, vamos fazer deste mundo um lugar melhor para se viver. Agora, vamos ao Era Uma Vez. O nosso Era Uma Vez de hoje se chama O Puxão. Certa vez, havia um elefante muito forte e poderoso. O elefante pertencia ao circo. Todos os dias, ele era forçado a se apresentar para as multidões que vinham ver o show. Ele tinha que sentar, ficar de pé nas patas traseiras, rolar, contar e mais todas as coisas que não tinham nenhuma relação com o elefante que ele queria tanto ser. Era óbvio que ele não era feliz. Aliás, era muito infeliz, tendo que fazer todas as tarefas que realmente nenhum elefante jamais escolheria por vontade própria fazer. Mas que ele tinha que fazer muitas coisas que ele não gostava e não queria ou gostava de fazer. Mas ele simplesmente tinha que fazer. Estava claro que ele ansiava por ser livre. Ele não era respeitado, não tinha permissão de ser apenas o elefante que ele era e poderia ser. Ele não era livre para levar a sua vida de elefante da maneira que um elefante deve viver. Todos os dias, um garotinho que havia percebido a infelicidade do elefante vinha ao circo para assistir todas as apresentações. Finalmente, o garoto, bastante frustrado, perguntou ao treinador do elefante: "Por que o elefante é tão obediente? Eu não entendo. O seu elefante é tão grande, poderoso e forte, e a cada dia ele está mais e mais infeliz com os truques que você o obriga a fazer. E mesmo assim, toda noite você põe uma enorme corrente ao redor de sua perna e um enorme cadeado e tranca a corrente com o cadeado e prende esta corrente a uma estaca muito pequena no chão. Uma estaca que é tão pequena e fina que ele poderia facilmente puxar e seguir o seu caminho. Por que o elefante não foge?" "Ah", disse o treinador, "é muito simples. Quando ele era pequenininho, ele tentou várias vezes puxar a estaca e arrancá-la do chão. Um dia, percebendo que era pequeno demais, ele simplesmente parou de tentar. Ele se acostumou com a sua vida exatamente do jeito que era e simplesmente jamais tentou. Quem de nós
se identifica com o elefante da história? Fica aqui para a nossa reflexão. Até o próximo vídeo.